Esses dias eu recebi de presente esse livro, De Onde Brota a Esperança, de uma grande amiga, serva do Senhor, e ela trabalha num ministério onde o propósito dessa missão, a CV Global, é divulgar a palavra de Deus através da internet, através das redes sociais, e eles têm uma equipe espalhada pelo mundo, onde esse é o desejo do coração deles. E eles prepararam um material para o mês de dezembro, um livro, uma literatura com 25 devocionais que fala sobre o advento, a chegada de Jesus Cristo. Material de excelente acabamento, qualidade, e mensagens escritas por vários irmãos e irmãs em Cristo, e eu fiquei profundamente impactado. De onde brota a esperança? E temos vivido em dias onde cada vez mais nós encontramos pessoas sem esperança. Talvez você que está aqui nessa noite, talvez você que me ouve através da internet, talvez você esteja vivendo uma situação onde você perdeu a sua esperança. Talvez você tenha perdido a esperança no seu casamento, talvez você tenha perdido a esperança, talvez na reconciliação com seus filhos, talvez você perdeu a esperança de conseguir um novo trabalho, talvez você perdeu a esperança de uma causa que está na justiça, talvez há anos e que não se resolve, talvez você perdeu a esperança nos governantes do nosso país, talvez você perdeu a esperança em tudo que tem acontecido ao nosso redor. Nunca houve na história da humanidade uma taxa tão grande de suicídio ao redor do mundo. Pessoas que chegam ao final de tudo sem esperança, e a única solução que eles acham ser mais plausível para eliminar o seu sofrimento, ou talvez amenizar o sofrimento daqueles que estão ao seu redor, é tirando a própria vida. E isso tem sido, isso depois da pandemia, acelerou cada vez mais. Pessoas sem esperança. Eu não sei qual é a sua realidade hoje, o que há no seu coração. Talvez você nessa noite esteja sem esperança. E constantemente eu tenho conversado com pessoas que nas falas, nas conversas, a gente acaba detectando esse sentimento de falta de esperança. Deixaram de acreditar, deixaram de ser inocente como uma criança, né? E duvida. Esse foi um dos grandes problemas da nação de Israel ao longo da história. Um Deus de esperança que se manifesta de diversas formas, de diversas maneiras, para que esse povo pudesse transmitir uma mensagem de esperança ao redor do mundo. Mas Israel falhou como povo de Deus. Jesus Cristo, ele veio na plenitude dos tempos, e nessa época de advento, em que nós lembramos da chegada do Senhor Jesus, e vocês podem ter certeza que aquele contexto daqueles dias também, em que o povo vivia sobre a opressão do Império Romano, a escravidão da religiosidade, o povo também estava sem esperança, porque há anos eles aguardavam a promessa da vinda do Messias, mas na plenitude dos tempos ele veio, né, para cumprir o propósito. Jesus cumpriu o seu propósito na terra, vivendo, morrendo, sendo sepultado, ressuscitou, voltou ao céu, e nós vivemos um período da graça de Deus, e esse período, desde o nascimento de Jesus até hoje, já se passaram mais de 2000 anos, e 2000 anos depois ainda, cada vez mais, nós encontramos pessoas sem esperança na igreja, sem esperança nos cristãos, sem esperança em pastores,
né? Pessoas que perderam a sua esperança, não acreditam mais em nada, pessoas que estão se tornando ateus, pessoas que estão se apostatando da fé. E nessa noite, como tema dessa mensagem, eu quero falar sobre movidos pela esperança. Movidos pela esperança. O que nos move a estarmos aqui nesta noite? Um calor. O que te moveu a sair da sua casa a vir à igreja? O que te move no dia a dia a trabalhar, a estudar, a enfrentar os diversos desafios de uma semana? O que te move? O que te move? E eu gostaria então de tratar de maneira muito rápida desse tema, movidos pela esperança. E um dos versículos que eu introduzi a leitura no culto dessa noite é aquilo que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 15:13. E o Deus da esperança, o nosso Deus é um Deus de esperança. Mesmo quando Adão e Eva pecaram, Deus não perdeu a esperança, o plano de Deus não foi frustrado. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. O Deus da esperança enche o nosso coração de esperança, de alegria e paz, para que nós sejamos ricos de esperança, para que nós possamos enriquecer, encorajar e abençoar outras pessoas, falando sobre a verdadeira esperança. Meu querido, onde você tem colocado a sua esperança? Muitas pessoas têm colocado a sua esperança no dinheiro, mas o dinheiro acaba. Muitas pessoas têm colocado a sua esperança na saúde, mas a saúde acaba. Muitas pessoas colocam a sua esperança nos governantes, mas os governantes são falhos. Muitas pessoas colocam a esperança em pessoas, em homens, mas os homens são falhos. Onde você tem colocado a sua esperança? E o apóstolo Paulo, ele entendeu que Deus é o Deus da esperança. Esperança é uma palavra tão bonita, né? Esperança é uma palavra que nos encoraja, que nos faz não ficar olhando para baixo, né? Mas olhar para o alto, para cima. Mesmo diante das impossibilidades, a esperança nos faz crer. A esperança torna a nossa fé uma fé viva, mesmo diante das impossibilidades. Tantas pessoas desistem. Eu já estou aqui há 26 anos. Eu já vi tantas pessoas desistirem. Pessoas que estiveram sentadas nesses bancos onde vocês estão sentados essa noite. Hoje, ainda de manhã, quando eu estava lavando a louça em casa, enquanto a Tânia estava aqui no coral, eu estava orando e me veio à memória várias pessoas que passaram por aqui. E eu comecei a orar por elas. Senhor, onde está fulano? Onde está Beltrano? O que faz? Por que ele... o que aconteceu na caminhada? Orando por eles. Não é porque eles saíram da igreja que eles se tornaram meus inimigos, jamais. Eu oro para que o Deus da esperança possa trazer à memória deles aquilo que eles aprenderam. Meus queridos, Deus, o Deus da esperança, tem nos abençoado com esperança, nos enriquecido com esperança, para podermos abençoar outras pessoas. O que motiva um grupo de jovens, num sábado à tarde, um calor, sair nas ruas para entregar folhetos? Cumprir uma religiosidade? Não, tem que ser a esperança. O que me motiva a entregar devocionais? É a expectativa de que, se 10% desses 1000 devocionais, 10% virem para a igreja, não é isso que me motiva. O que me motiva é saber que lá no reino dos céus, haverá pessoas que foram impactadas, tiveram suas vidas transformadas, com alguma mensagem da palavra de Deus. Mesmo que nunca tenha pisado na igreja, na nossa igreja, mas que um dia creram
em Jesus Cristo. É isso que me motiva. E eu fiquei refletindo sobre alguns aspectos sobre a questão da esperança. Primeiro, quando somos apanhados em um túnel de dificuldades, já viu aquela frase? Eu estou no fundo do poço. E o que motiva uma pessoa que está no fundo do poço, se sente assim? Uma luz. Quando você está na escuridão, quando você vê o rainho de uma luz, você fala, uau, é um raio de esperança. Pergunta para uma pessoa que se perdeu no meio da mata, uma mata fechada, tudo escuro, e quando ele vê um raio de luz, isso fala, olha, uma luz. Quando somos apanhados em um túnel de dificuldades, ponto de luzes ao seu final nos proporciona esperança. Pessoas deixaram de tirar a sua própria vida, porque nesse momento tão fundo, uma luz de esperança brilhou para ele. E ele deixou de lado esse desejo de tirar a própria vida. Quando estamos com excesso de trabalho e exaustos, principalmente final de ano é assim. Mês de dezembro é um mês de extrema correria, em todos os sentidos. Mas essas pessoas já vêm de uma correria ao longo do ano. A esperança nos proporciona nova energia. É a esperança que nos motiva, pela graça de Deus, a acordar toda manhã quando o despertador toca. É a esperança. Quando estamos desencorajados, a esperança anima o nosso espírito. Quantas pessoas desencorajadas. E falando também de um dos ministérios que Deus colocou no meu coração há muitos anos atrás, chamado Palavra de Encorajamento. E semanalmente eu mando uma mensagem de encorajamento para pessoas em vários lugares. E esses dias eu estava pensando, essa mensagem de encorajamento começou com um grupo pequeno que eu tinha de contato e de repente foi crescendo. Hoje tem pessoas na África que estão recebendo essa palavra de encorajamento. Tem pessoas na Ásia recebendo essa palavra de encorajamento. Tem pessoas na Oceania recebendo essa palavra de encorajamento. Tem pessoas na África recebendo essa palavra de encorajamento. E tem pessoas na América, não só no Brasil, recebendo. Eu nunca tinha ideia, nunca imaginava que algo pudesse ter uma proporção tão grande. E algumas vezes eu recebo alguma mensagem dizendo, de pessoas de longe que eu nunca vi na minha vida, dizendo, esta mensagem vem num momento tão difícil na minha vida. E a pessoa abre o seu coração, e ali nós conversamos um pouco, e não são nenhuma nem duas vezes. Pessoas que foram encorajadas, animadas. Esse ano eu me surpreendi também, como a gente levanta os fundos para comprar os devocionais, vieram recursos de longe, fora do Brasil. Pessoas que mandaram recursos dizendo, eu quero apoiar este ministério tão bonito, para que Deus possa abençoar o progresso da palavra de Deus. Então, meus queridos, como que a questão da esperança ela é tão importante nas nossas vidas? Quando somos tentados a desistir, a esperança nos impulsiona a prosseguir. Lembre-se, a nossa esperança não está nas circunstâncias, a nossa esperança deve estar no Deus vivo e verdadeiro, todo-poderoso, que deixou a sua palavra, que fez promessas fiéis. É nele que nós temos que depositar a nossa esperança. Então, quantas vezes você será tentado a desistir? E a esperança nos impulsiona a prosseguir. Quando lutamos com enfermidades prolongadas,
Tem pessoas que lutam há anos, e anos, e anos, e anos, e anos, com enfermidades. E o que motiva essas pessoas diante de tanta luta? É a esperança. A esperança nos ajuda a perseverar além da dor. E é a esperança que nos ajuda a perseverar além da dor. Eu citei um exemplo no mês de julho, de uma moça, uma jovem moça, que tem 2 filhos pequenos, e ela está lutando contra um câncer severo já há alguns anos. Uma irmã querida, que cresceu no acampamento, serviu a Deus no acampamento, tem servido a Deus, mas que há alguns anos ela tem lutado com esse câncer. E eu tenho acompanhado a luta dessa querida. Ontem mesmo foi internada, estava vomitando sangue, e a situação dela é cada vez mais complicada, mais difícil. Só por Deus, né? Mas mesmo diante da enfermidade, eu vejo a paz, eu vejo a confiança dela em saber que Deus está no controle mesmo diante dessa situação. E eu lembro que era no início da semana de mocidade, no acampamento em julho, na segunda-feira cedo, logo que eu acordei, eu recebi uma mensagem no meu celular, e era essa querida irmã, dizendo assim para mim: Devair, durante essa noite eu perdi o sono, mas era Deus me incomodando naquele momento, e eu me lembrei de você no acampamento, com 100 jovens aí no acampamento, e eu comecei a interceder por você, pela equipe e pelos acampantes. E naquele momento foi assim, de profunda emoção ao meu coração, de gratidão a Deus, de receber uma mensagem de alguém que está lutando com uma doença terrível, sem expectativa de cura, mas a esperança dela em Deus, nas promessas de Deus, a motiva a continuar vivendo, sabendo que a qualquer momento a sua vida pode se findar. E eu tenho certeza que ela está preparando os seus filhos para quando isso acontecer, para que eles não deixem de amar a Deus e nem de querer viver para Deus, sabendo que a morte, ela é uma separação momentânea. E talvez você que está aqui nessa noite tem tanto medo da morte. Talvez você não imagina o fato de ter que morrer um dia. Talvez você que está aqui queira viver até seus 100 anos, não que isso seja errado, mas se Deus nos chamar hoje, você está pronto? É a esperança que nos ajuda a perseverar além da dor. Quando tememos o pior, a esperança nos faz lembrar que Deus ainda está no controle. A pandemia trouxe um desespero ao redor do mundo. Quantas crises foram desencadeadas como consequência da pandemia? Quantas pessoas temeram o pior diante de tudo o que aconteceu? A esperança nas promessas de Deus nos faz lembrar que Deus ainda está no controle, mesmo diante de uma pandemia. Porque pior do que o vírus da Covid é o vírus do pecado. E esse vírus não tem cura, e esse vírus te leva à morte e à separação eterna de Deus, a não ser que você se arrependa, creia em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aí sim o seu coração vai se encher de esperança, da certeza de uma vida eterna. Senão, a pessoa está perdida. Quando precisamos suportar as consequências das más decisões, a esperança alimenta a nossa recuperação. Quem nunca errou? Quem nunca tomou decisões erradas ou precipitadas?
Talvez você que está aqui nessa noite esteja sofrendo consequências das decisões erradas que você tomou ao longo desse ano, ao longo dos anos passados. E é a esperança que deve te motivar a buscar a Deus em arrependimento, dizendo: Senhor, eu pequei, eu falhei, tem misericórdia de mim, me ajude diante dessas situações. Eu sempre digo, o diabo, ele sempre vai pintar a beleza que o pecado traz, mas ele nunca vai mostrar para mim e para você as consequências que o pecado traz. E tem consequências, meu querido, por exemplo, que você vai ter que levar para uma vida toda. Por exemplo, dia 1 agora foi lembrado do Dia Mundial da AIDS, por exemplo, né? Pessoas que foram contaminadas com esse vírus ao longo de tantos anos e as consequências. Vamos imaginar que cristãos adquiriram a AIDS, diversas formas, relações sexuais fora, enfim, por N situações, né? Mesmo que você se arrependa e Deus perdoa, mas você tem que carregar a consequência, talvez pela sua vida toda. Mas Deus perdoa, e Deus pode curar sim, porque Deus é um Deus de cura, mas mostrando que há pecados que têm consequências, e são consequências que nós temos que carregar para a vida toda. Mas lembre-se, Deus é um Deus de perdão, de misericórdia, quando verdadeiramente nos arrependemos, quando somos forçados a parar e aguardar, a esperança nos dá paciência para confiar. Muitas vezes, Deus vai nos parar. Eu e você não queremos ser parados. Quem de nós quer ficar numa cama? Quem de nós quer ficar confinado por longos dias, sem fazer nada? Ninguém. Né? Parece que a nossa vida hoje, nós estamos vivendo no 2x, sabe lá no WhatsApp, quando chega uma mensagem de voz, se você colocar no 2x, a pessoa, né? Você está tão agitado que você quer ouvir aquilo de maneira rápida, né? Você não tem paciência de ouvir a mensagem. Se for uma mensagem com mais de 1 minuto, né? E muitas vezes pessoas me falam assim: ô pastor, me perdoe que passou de 1 minuto, com coisa que eu não tenho a paciência para ouvir 1 minuto que a pessoa está dizendo. E aí a pessoa sem paciência, o que ela faz? Ela põe lá no 2x. Se eu colocar no 2x, eu não entendo nada. E as pessoas hoje vivem no 2x da vida. Elas não têm paciência. E sabe, queridos, muitas vezes Deus vai nos parar. E a palavra de Deus está repleta de exemplos de pessoas que Deus parou para ensinar lições que ele não queria aprender na agitação do dia a dia. Não entenda como o parar de Deus como um castigo de Deus. Não. Muitas vezes Deus nos para nos ensinar, para que a gente possa aprender, para que a gente possa voltar os nossos olhos, para que a gente possa voltar a confiar em Deus. Meu querido, se você está vivendo no 2x da vida, volte-se para Deus, fala: Senhor, me ajude a viver uma vida mais centrada, de confiança e esperança no Senhor, nas suas promessas. Quando nos sentimos rejeitados e abandonados, a esperança nos lembra que não estamos sós, nós venceremos em Cristo. E esta é a mensagem que nós temos que levar para as pessoas. Quantas pessoas se sentem rejeitadas e abandonadas, sem esperança, e nós temos que dizer para essas pessoas: vocês não estão sós, Cristo já venceu e nós venceremos com Ele, porque Ele prometeu, nem a morte pode nos separar do amor do nosso Deus.
quando damos nosso último adeus a alguém que amamos e que entregou sua vida ao Senhor Jesus, a esperança da vida eterna nos ampara durante o pesar. É triste quando você está velando alguém e você sabe que aquela pessoa não creu em Jesus, e você sabe que ela não estará na presença de Deus. Não adianta você orar, fazer alguma coisa, ele está morto. O que tinha que ser feito, tinha que ser feito em vida, e não depois que morreu. Por outro lado, quando você vela alguém que você sabe que ela creu em Jesus Cristo como seu Salvador, você sabe que ela está na presença do Senhor, e que nós estamos dando para ela um até logo, até breve nós nos encontraremos. É a esperança da vida eterna. Então, meus queridos, nunca perca a esperança. Talvez você está aqui, você está sem esperança, e eu quero te encorajar nessa noite a não perder a esperança. E eu quero olhar para um texto da palavra de Deus, do Antigo Testamento, que nos fala de uma mensagem de esperança. Eu não quero pregar em 3 pontos, apenas contar a história para vocês dessa mensagem de esperança, para que você saia daqui encorajado e com seu coração cheio de esperança. Abra sua Bíblia em 2 Reis capítulo 4. 2 Reis capítulo 4. Nós estamos na época em que o profeta da nação é o profeta Eliseu, aquele que sucedeu o profeta Elias. 2 Reis capítulo 4, verso 8, e eu queria que você acompanhasse a leitura comigo. 2 Reis capítulo 4, verso 8, aqui nós temos a história da Sunamita. Não era que o nome dela era Sunamita, era porque ela era da região de Sunem, né? Se fosse aqui de Cosmópolis, né? A história de uma cosmopolita, né? Então a história da Sunamita, alguém que vivia na cidade de Sunem, né? Mas olha só a realidade desta mulher. Diz assim, verso 8: certo dia passou Eliseu por Sunem, uma vida, a rotina normal do dia a dia. Ele passou por essa cidade chamada Sunem, onde se achava uma mulher, olha os detalhes, rica, alguém de grande posse, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por ela, entrava para comer. Primeira coisa que me chama a atenção na vida dessa mulher, ela era uma mulher hospitaleira, mesmo sendo rica. Ela abriu a sua porta por um homem estranho, que ela não conhecia, e nem ela sabia que esse homem era um profeta de Deus. E ela então convidou o profeta para comer na sua casa. Ela disse a seu marido, olha só, o pouco convívio que ela teve com este homem, o que ela disse para o seu marido, talvez lá no seu quarto, né? Aquele momento em que o casal está conversando, ela disse para o seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Olha só a afirmação que ela faz. Aí eu te pergunto, por onde você passa? Nos comércios que você vai, nas clínicas dos hospitais, do SUS, não importa, por onde você vai, as pessoas ao olharem para mim e para você, elas podem afirmar isso? Ali está um santo homem de Deus, ali está uma santa mulher de Deus. Você acredita ou não, tem muitas pessoas te observando, principalmente pelas redes sociais. Então toma muito cuidado com aquilo que você posta, que você diz, onde você vai, né? As pessoas estão te observando. Muitas vezes você tem mais de 2.000 seguidores na sua rede social. Aí eu te pergunto, quantos realmente, efetivamente são pessoas que te conhecem?
talvez você não vai encher uma mão. E esta mulher, todas as vezes que o profeta passava por ali, ela ficava impactada com a vida dele. E eu tenho certeza que não era por causa da roupa que ele vestia. Eu não sei qual era a roupa que o profeta usava naqueles dias. Devia ser uma roupa normal como qualquer outro. Mas a atitude, o comportamento de Eliseu era diferenciado. Olha, e diante disso, além de ser hospitaleira, ela toma uma decisão no seu coração, junto com o seu marido. Verso 10, está no plural, façamo-lhes, foi de comum acordo. Como é bonito e como é maravilhoso quando o casal toma a decisão juntos. Nós não podemos ser egoístas e tomar decisões sozinhos, e depois apenas informar o nosso cônjuge. Não, nós que somos casados, nós temos que conversar com o nosso cônjuge, diante das pequenas e das grandes decisões. E fala assim: façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro. Você vê que o pedreiro não é dos dias de hoje não, lá atrás já tinha pedreiro, né? E ponhamos-lhes nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Olha que coisa linda. Imagina o Juninho na casa dele, falou: vou fazer um quarto aqui em cima para hospedar, toda vez que essa pessoa vier, eu hospedo ele na minha casa. E não fez um quarto luxuoso não. Você vê os detalhes, era o quê? Uma cama, um lampiãozinho ali, né, um candeeiro, né, uma cadeira para ele sentar, talvez uma bacia para tomar banho, se refrescar. E ela tomou essa decisão. Olha que coisa linda, de coração. E as decisões que são tomadas de coração são as mais sinceras, são as mais importantes. E ela conversou com seu marido, contratou um pedreiro, pagou o pedreiro, falou: ó, construa um quartinho assim, 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 nessas dimensões. Foi na loja, mandou comprar, ou foi no marceneiro, né? No marceneiro Antônio, que tinha uma marcenaria na cidade, falando: Antônio, faz uma cama assim, assim, assado, porque tem uma pessoa especial que eu vou hospedar na minha casa. Verso 11: um dia, vindo ela para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Aí ele estava junto com ele um moço, né? Ele sempre caminhava com um moço. Então disse ao seu moço, Geazi: chama essa sunamita. Chamando-a ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação. Olha que coisa linda. Que há de se fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: eu habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, o seu marido é velho. Então eles detectaram, principalmente o servo detectou que eles não tinham filho, e o marido já era velho. E ter um filho naquele contexto era de grande importância para uma família, para dar sequência à família, né? Verso 15, disse Eliseu: chama. Chamando-a ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Talvez esta foi a grande esperança dessa mulher ao longo de tantos anos, que era uma coisa natural para as mulheres daqueles dias. Elas sonhavam em ter filhos. E com certeza esta mulher, na idade do seu marido, já havia perdido a esperança de ter um filho. Porque ela fala, na sequência do versículo, ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva.
Talvez ao longo de tantos anos pessoas falaram, né? Não, tenha paciência, vai chegar, né? Você tem que ficar tranquila, né? Toma esse chá aqui, essa mistura de ervas aqui, né? Você vai ver que o negócio é tiro e queda. Talvez em quantas coisas ela acreditou ao longo da vida. E o que acontece? A palavra do homem de Deus se cumpre. Verso 17: concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado. Porque Deus não falha, o tempo é de Deus, Ele não se atrasa um segundo sequer. Quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Que coisa linda! A sunamita pôde ter nos seus braços um filho, que ao longo da vida ela desejou, ela ansiou, ela sonhou. Imagina a alegria dela, do seu marido, já idoso. O tempo passou, verso 18: tendo crescido o menino, saiu certo dia ter com seu pai, que estava com os segadores, trabalhando. Talvez o menino foi para aprender com o pai. E num certo momento desse dia, verso 19 diz assim: disse a seu pai: a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva a sua mãe. Naquele momento ele sentiu uma dor forte na cabeça, uma dor forte, e talvez uma dor que ele nunca tivera antes na vida. E ele disse para o papai: papai, minha cabeça está doendo. E o pai então pega um dos seus servos e diz: leva ele para sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia. E o que acontece com esse menino? Ele morreu. Aquele filho que ela não pediu, mas que como presente da graça de Deus, ela o teve. E que nesse momento, ainda na sua infância, por conta de uma dor de cabeça, e esse menino morre no colo da sua mãe. Imagina a dor diante daquela situação. Talvez a esperança diante daquela realidade. Mas o que esta mãe ela faz? Por isso que eu vejo nessa mãe uma mãe de esperança. O verso 20 fala: ela o tomou, 21, né? Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta e saiu. Eu te pergunto, qual seria a minha e a sua primeira reação diante da morte do seu filho no seu colo? Claro que se você olhar hoje, a primeira reação, você vai querer correr para o hospital, né? Tentar fazer alguma coisa. Nesse caso, não tinha hospital. O menino morreu. Ela constatou que o menino estava morto. Ela deveria começar o quê? Por mais que o seu coração estivesse sangrando e ela chorando, ela deveria começar a preparar o quê? Os preparativos para o sepultamento do menino. Talvez mandar o seu servo: corre lá, avisa o pai do menino que o menino morreu. Manda todo mundo, os funcionários, pararem de trabalhar, porque nós vamos preparar o velório do menino. Mas ela sobe lá naquele quartinho, deita o menino lá na cama, fecha a porta e sai. Verso 22: chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Olha a atitude desta mulher. Eu tenho que encontrar o homem de Deus, porque eu sei que ele é um homem de Deus, e que Deus ouve as suas orações. Isso é motivado pela esperança. Verso 23, perguntou ele:
Por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo de longe o homem de Deus, disse a Gease, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Estava tudo bem? Não, estava tudo bem. O Gease perguntou: está tudo bem com você, com seu marido, com o menino? E a resposta dela é: está tudo bem. Sabe quando eu e você estamos no dia a dia, alguém nos encontra e pergunta para você: e aí, Auricelli, está tudo bem? Qual que é a nossa resposta? Nosso clichê: está tudo bem. Mas a minha pergunta é: será que está tudo bem? E você sabe que muitas vezes não está tudo bem. Talvez aconteceu algo naquele dia, você está enfrentando uma situação que você não tem coragem de dizer: não está bem. A situação está complicada. Mas esta mulher, de fé e de um coração cheio de esperança, ela disse para aquele jovem: está tudo bem, está tudo bem. Porque ela tinha fé no seu coração de que o homem de Deus poderia fazer algo a respeito daquela anormalidade, daquela impossibilidade. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, verso 27, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Gease para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não, disse eu. Não me enganes, disse o profeta Gease: cinge os lombos e toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o teu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Gease passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e pondo-se a boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou Gease e disse: chama a sunamita. Ela a chamou e apresentando ela ao profeta, este lhe disse: toma teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra e tomou seu filho e saiu. Que história linda, de esperança e de fé desta mulher. O versículo 9, né? Ela disse a seu marido: veja que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Meus queridos, eu e você somos discípulos do Deus vivo e verdadeiro. Eu e você temos uma mensagem de autoridade da parte de Deus para levar as pessoas. Então a grande pergunta é: por que nós não cumprimos a missão que nós temos como homens e mulheres de Deus?
É tão lindo ver, né, nessa história, a preparação da casa, um quartinho para Eliseu, o nascimento do filho, quando aquele menino adoece, né, e a sua mãe o leva, então, coloca na cama do profeta, e ela vai ao encontro, e aí depois nós temos essa pergunta: Sunamita, vai tudo bem? E ela disse: vai tudo bem, porque ela tinha confiança de que Eliseu, o homem de Deus, poderia fazer algo pelo seu filho. E nós vemos nessa história que isso aconteceu. E Eliseu, então, ele ora por aquele menino, e aquele menino volta a viver, e ela devolve esse filho ao seu menino. Qual o valor que você dá à oração? Eliseu, ele era um homem de oração, um homem que acreditava no poder de Deus, no milagre de Deus, no agir de Deus ao longo da história. E Deus é um Deus que age. E eu quero caminhar para o final, apenas citando alguns versículos de esperança. Romanos 4,18: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Lamentações 3,21: Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Jó 27,5, ele disse: Por qual será a esperança do ímpio, quando lhe for cortada a vida, quando Deus lhe arrancar a alma? Jó está perguntando: qual é a esperança de uma pessoa incrédula? Qual a esperança de uma pessoa que não crê em Jesus, que não ama a Deus, não lê a sua palavra? Qual a esperança de uma pessoa assim? Nós sabemos que não há esperança para quem não creu, a não ser a condenação eterna. Jó já perguntava isso. Para você, meu querido, há esperança, se você crer de todo o seu coração. E a nossa esperança deve estar aonde? No pastor? Na igreja? Na religião? Não, a nossa esperança tem que estar em Jesus Cristo. Ele é o Deus que se fez homem, que habitou entre nós, que deu a sua vida, que morreu naquela cruz, e em Jesus Cristo nós temos viva esperança. A nossa esperança não é produzida por nós, a nossa esperança não é produzida por promessas de homens, a nossa esperança, ela vem de Deus, que nos deixou a sua palavra. E todo aquele que crê em Jesus Cristo, confessa seus pecados, tem a esperança da vida eterna, e esperança do cumprimento das promessas de Deus. Volte, creia em Jesus Cristo, meu querido. A nossa vida, ela é muito curta para não dedicá-la a quem pode eternizá-la, Jesus. Vou ler novamente: a nossa vida é muito curta para não dedicá-la a quem pode eternizá-la, Jesus. Só Jesus pode te dar a vida eterna, só Jesus. Quem morreu sem crer em Jesus vai viver eternamente longe da presença do Senhor. Então, se você ainda não creu em Jesus, se você não consagrou a sua vida a Ele, faça ainda hoje, antes que seja tarde demais. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Onde você tem colocado a sua esperança? A Sunamita, ela era uma mulher de fé e esperança. Mesmo diante da realidade da morte, ela buscou a ajuda de quem poderia ajudá-la: Deus, usando a vida do seu servo, o profeta Eliseu. Diante dos desafios, onde você está buscando a sua esperança? Você confia na sua força? Você confia no seu trabalho? Você confia na sua saúde? Você confia na sua família? Meus queridos, coloque a sua confiança em Deus. Só Ele pode.
todas as coisas. Não existe impossível para o nosso Deus. Não saia da sua casa sem conversar com Deus. Não passe o dia sem se relacionar com Deus. Diante dos desafios, apresente-o a Deus. Pai, eu estou enfrentando esse desafio agora. E Ele, que é todo poderoso, vai agir diante da sua realidade. Onde você coloca a sua esperança? Lembre-se, amanhã pode ser tarde demais. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, onde nós falamos sobre ser movidos pela esperança. Não a esperança, ó Deus, em homens. Não. A esperança, Senhor Deus, nos líderes da nossa nação. Não na esperança dos nossos recursos materiais. Não na esperança de ter uma saúde perfeita. Não na esperança da religiosidade. Mas, ó Deus, é movidos pela esperança no Deus vivo, no Deus que controla a história, que é todo poderoso, que é soberano sobre todas as coisas, que conhece o nosso coração. Ó Deus, a sunamita, o Senhor colocou no caminho dela o profeta Eliseu, onde ela reconheceu que Eliseu era o homem de Deus, e a sua vida foi transformada. A sunamita era uma mulher hospitaleira, ela era uma mulher generosa, era uma mulher que foi agraciada pelo Senhor ao ter um filho, mesmo diante da impossibilidade, e mesmo quando o seu filho morre no seu colo, ó Deus, ela não se desespera, mas ela corre para aquele que poderia fazer algo para o seu filho, o homem de Deus. E aquele homem de Deus, ele ora ao Deus Todo-Poderoso, que ressuscita aquele menino. Ó Pai, em nome de Jesus, quantas pessoas estão correndo para trás, quantas pessoas, ó Deus, estão confiando em homens, em governos, na sua condição financeira, na sua saúde, e não acreditam no Senhor, não confiam no Senhor, são incrédulos, a sua fé é uma fé vazia. Que nessa noite, Senhor, cada um aqui se humilhe diante do Senhor e possa dizer: Senhor, eu me rendo aos teus pés, me perdoa, me purifica e me ajude, Senhor, a ser um homem, uma mulher de fé e esperança, que confia, que entrega sempre a causa, a vida, qualquer situação nas mãos do Senhor, e que nós não desprezemos o poder da oração, seja ela individual, seja ela familiar, seja ela coletiva na igreja, porque a oração ela tem poder, a oração ela move montanhas. Ó Deus, em nome de Jesus, que cada um aqui seja movido pela verdadeira esperança, em nome de Jesus, amém.